Macapá, 3 de novembro de 2022. Estamos aqui na zona urbana, 2 horas e 31 minutos. Mais uma vez a gente percebe a importância da árvore no contexto do espaço urbano. A temperatura amena, mas acontece que não há continuidade, não há uma sequência de ocupação do espaço urbano, do solo urbano, com árvores. E aí o asfalto, nós estamos na linha do Equador, o asfalto acumula muito calor, as calçadas, o que promove a formação de ar quente e seco, e esses ar quente e seco promovem a dissipação das nuvens e a movimentação das nuvens para fora do ambiente urbano. Então nós estamos vendo aqui que a preservação do ecossistema do entorno de Macapá não vai compensar o excesso de calor na cidade, porque a ilha de calor, ela não pode reverter o calor, e nem a vegetação de ecossistema do entorno vai amenizar o calor na cidade, porque esse calor é local, gerado por asfalto e calçada. Então é necessário que haja um trabalho de arborização, como nós estamos vendo ali na frente, local, para poder fazer com que a zona urbana de Macapá tenha um clima com umidificadores, que são as árvores. Então o ecossistema do entorno não vai fazer com que as temperaturas da zona urbana venham diminuir. Então a gente vê aqui, ó, um prédio desse, ele gera muito calor, porque recebe a luz do sol, uma estrutura em concreto armado, mas acontece que é necessário fazer um inventário e um cadastro localizando as árvores com potencial de produção de semente, coleta de semente. Essa árvore aqui, esta árvore já está produzindo semente, e aí na época da queda dessa semente é necessário vir um grupo, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para, com um aporte de universitários, profissionais, o poder público, a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, escolher um local que tenha uma participação da comunidade para produzir essas mudas de árvores e arborizar a cidade, para que fique a cidade dentro daquele contexto ali, ó, que nós estamos vendo. As árvores estão se tocando e formando um telhado biológico, telhado de dosséis de árvores. Então é necessário diversificar as espécies arbóreas para não se fazer uma monocultura de arborização, e cada morador adotar uma árvore e plantar o plantio comunitário, e cada morador cuidar de irrigar a árvore, um curso de formação de copa das árvores, para que essas pessoas venham assumir compromisso de garantir a formação de árvores e a manutenção. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. Nós estamos aqui em Macapá, dia 3 de novembro de 2022, e na zona urbana nós temos uma espécie arbórea
Já tentei aqui com as pessoas identificar o nome desta espécie, o nome popular, o nome científico, não consegui. Mas é interessante como que há um certo descaso, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, porque uma árvore dessa deve servir como um potencial de coleta de semente para se preparar mudas para completar a arborização da cidade. Aí a gente vê uma ilha, uma árvore isolada com alto potencial para se fazer a propagação dessa espécie através de mudas, e a vizinhança a gente observa que tem poucas árvores. Ali tem aquela mangueira isolada, mas o que predomina é a carência de arborização na zona urbana. Então a gente vai se aproximar desta árvore e nós vamos ver o seguinte, que o desconhecimento do manejo adequado, a calçada blindando o solo, e essa calçada aqui é a assinatura de óbito, o atestado de óbito da árvore, porque essa calçada ela provoca uma pressão sobre a árvore e sistema radicular, e o tronco fica sujeito à pressão dessa calçada. Então esse solo aqui era para estar coberto com grama, uma gramínea e o amendoim forrageiro, que faz a ciclagem de nitrogênio no solo. Então, à medida que o tempo passa, essa espécie arbórea ela vai sendo extinta porque os maus tratos, e é aí onde entra a participação do poder público através da Secretaria de Meio Ambiente para se trabalhar com viveiros comunitários, fazer a coleta de semente envolvendo a população. E esse viveiro comunitário, eles servem como aporte para a produção de mudas dessas espécies que já estão de forma comprovada que se dão bem no contexto urbano. Mas há descontinuidade, isso é a questão que se fala, o analfabetismo ecológico. Agora vocês estão vendo aqui, ó, como essa calçada está recebendo a luz do sol e gerando calor. Então as ilhas de calor são essas aqui. E essa árvore isolada, ela representa uma ilha de prosperidade, cercada de calçada e muito asfalto, solo impermeabilizado. Ela vai desaparecer daqui mais uns anos. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. Estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 16 de fevereiro de 2023. Dia 3 de novembro de 2022 eu vim aqui, graças a Deus, e fiz um vídeo desta mesma árvore. Voltei aqui, graças a Deus, para fazer uma reavaliação da nova fase que esta árvore está passando. E aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 3 de novembro de 2022, eu passei aqui e procurei com a vizinhança o nome popular, o nome científico desta árvore, e ninguém soube informar. Na época existia uma boa perspectiva de frutificação desta árvore, e graças a Deus eu estou comprovando hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, com
a queda dos frutos desta árvore. É lamentável esse fato, pois devido à falta de um trabalho de educação ambiental na zona urbana, as pessoas passam por cima das sementes de uma árvore dessa aqui, a gente observa, amassam, destroem todo o potencial genético de sucessão desta árvore. Então a gente observa debaixo da árvore tanta semente aqui e não há uma mobilização das pessoas para que se colete essas sementes para produzir mudas desta árvore, que é excelente para se fazer arborização na zona urbana. Vocês estão observando que dossel denso, uma boa estrutura de copa, e a movimentação do vento é harmoniosa, porque a árvore é um quebra-vento natural que Deus criou, aonde reduz a velocidade do vento em torno de 40% e forma um microclima úmido e faz o sequestro de gases de efeito estufa, o sequestro do carbono, que vai provocar o aquecimento global. E aqui Deus me deu a ideia, eu coletei essas sementes. Eu vou fazer, graças a Deus, preparar umas mudas desta espécie e deixar aqui com os familiares. Alguns têm sítio, ou propriedade rural, fazendinha, e alguns moram na zona urbana para fazer a propagação dessa espécie. E já temos os saquinhos de polietileno, o substrato para plantar essas sementes. Mas acontece que, infelizmente, é o mesmo perfil. A árvore está blindada com calçada. Aí nós estamos percebendo que o sistema radicular está sendo comprometido pela calçada, apodrecendo o tecido das raízes aqui, ó. E infelizmente no nosso Brasil essa é a média de manejo de árvore na zona urbana, porque uma árvore dessa, ela tem todas as características de uma espécie propícia para trazer sombreamento na zona urbana e diversos benefícios. A interceptação das águas, das chuvas, através das folhas, dos galhos, a infiltração harmoniosa desta água no solo urbano. E aqui em Macapá, em julho do ano passado, houve um vendaval e algumas casas foram destelhadas. As árvores impedem a formação de vendavais e também impedem a formação de enchentes. Agora, dessa forma, a árvore vai tombar e todos os serviços ecológicos que ela está prestando no presente momento, eles vão ser eliminados, vão ser suprimidos pelo próprio homem. Isso aqui é uma tristeza, viu? Quantas árvores poderiam ser produzidas? Quantas sementes existem aqui? Quantas sementes? Interessante, as pessoas passam um veículo, não tem coragem nem de varrer a calçada, bastava varrer. Aí as sementes estão tudo estouradas, né? Tudo destruída. Isso, aqui a gente vê todo tipo de pessoa de diversa faixa etária. E é necessário se dar um basta no nosso país de tanta morte
de pessoas que morrem, jovem, criança, a família inteira. Esses dias morreu uma família, pai, mãe e a criança. Olha aí, ó. Essa espécie aqui, ó, já assinaram o atestado de óbito. Plantaram a espécie. Isso aqui é Maxarimbé. É uma espécie endêmica da região norte. E essa planta, ela é exigente em solo de boa fertilidade natural. Tanto é que o solo que tem muito Maxarimbé lá na região da Transamazônica é sinal de fertilidade natural. Mas olha aí a calçada. A calçada vai suprimir a espécie arbórea. E lá na frente é do mesmo jeito. Vamos chegar aqui, se aproximar. Essa espécie não é diferente, o trato errado. Ela está suprimida embaixo com essa caixa de concreto armado. Isso aqui não vai para frente, isso aqui vai morrer. E a calçada sem árvore, muita calçada sem árvore. E esta árvore fizeram uma prisão para a mangueira, essa caixa de concreto. Então essa ideia é uma ideia totalmente equivocada, né? Sim, que esta árvore ela vai perecer, ela vai sucumbir. E vocês estão percebendo que aqui, ó, já está rachando. Isso aí é a força de desenvolvimento do vegetal arbóreo. E olha só, ela além de produzir sombra, reduzir o calor em zona de linha do Equador, produz também fruta, né? A manga. E do outro lado, calçadas, ou calçada com poucas árvores. Quando o vento desloca numa cidade dessa, na linha do Equador, com excesso de solo impermeabilizado, muito asfalto, muita calçada, o asfalto escuro, a luz bate sobre a superfície escura e aí aumenta a intensidade de calor. É necessário que nós venhamos acordar, porque muitos estão dormindo, e o poder público também, e enterrando, sepultando pessoas por causa desta dormência, essa omissão de colocar em prática o que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preconiza. Nós devemos trabalhar em sistema de mutirão com toda a sociedade para manter e construir um meio ambiente saudável. Olha aqui, ó, essa palmeira não é diferente. A palmeira está num processo de morte. A calçada blindada, uma liga de cimento, a outra aqui do mesmo jeito. E o pior é que nessas cidades tem Universidade Federal de Agronomia, tem IFE também, né, que trabalha com os cursos técnicos de agroecologia e curso técnico de meio ambiente. É preciso a gente acordar também os jovens. As universidades federais, estaduais, públicas, os IFES, devem colocar os jovens na rua para poder arborizar as cidades e fazer duplas para visitar conselhos comunitários e ministrar palestra dentro dessa perspectiva de se arborizar a cidade, de fazer o ordenamento territorial urbano, de ter um trato amoroso com o solo, tanto na zona urbana como na zona rural. E a tecnologia, ela pode otimizar os reguladores naturais que estão ativados. E toda a região, seja rural, urbana, que tem tecnologia, mas os reguladores naturais estão desativados,
essa tecnologia, essa economia vai sucumbir. E aí acontece o que a gente está vendo a todo instante na TV. Nos canais de TV, morte, enchente, deslizamento, de encosta. É necessário utilizar o GPS para localizar a árvore que deu origem a estas sementes e anotar o endereço da localização de todas as demais árvores que têm o potencial de produção de sementes para se fazer a dispersão dessas espécies arbóreas que tenham comprovadas características de adaptação na zona urbana e oferta de serviços ecológicos aos moradores da rua, enfim, de toda a sociedade urbana. A ideia que Deus me deu é que eu repasse essa proposta para profissionais de agrárias, tanto de nível médio, de nível superior, e também as comunidades tradicionais, para que assim a gente possa ter assim um apoio de outras pessoas nesta proposta. E eu, se Deus quiser, eu vou viajar em maio. Eu estou aqui de passagem em Macapá, Amapá, e nós vamos buscar o contato com essas pessoas que têm potencial de contribuição, de participação nessa proposta de arborização de Macapá, que a preocupação já existem pessoas ou entidades que vêm se preocupando com esse tema. E é interessante que aqui em Macapá as pessoas vivem coletando frutos da mangueira para comercializar e sobreviver destas rendas. Só que é necessário que a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura, as demais entidades afins venham fazer uma proposta para a população. Cada dono de residência na zona urbana, quando comprar sementes, frutos de mangueira, produzir mudas, que não plante na frente da sua casa, ou que plante. Vai depender da existência de árvores arborizando à frente das residências, ou disponibilize, ou venham até comercializar essas mudas, porque a gente anda nas ruas, estão cheias de semente de mangueiras que foram colhidas, foram usadas na alimentação humana e jogadas na via pública ou no rio. Isso vem trazer problemas de entupimento da rede de escoamento de água da chuva e destruindo toda a oferta desse material da genética das mangueiras. E elas estão ficando velhas e há falhas, há necessidade também de implantar a arborização, ampliar e replantar espécies arbóreas mudas na zona urbana, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 1º de março de 2023. Estamos aqui dando sequência ao preparo de mudas de espécie arbórea, onde as sementes foram coletadas na via pública de Macapá, Amapá. Graças a Deus, quem fala aqui é da Silton Matos dos Santos. E as sementes da espécie que foram plantadas aqui nesses recipientes, que são os saquinhos de polietileno com substrato, notamos o reconhecimento
da árvore em plena via pública e a coleta das sementes. Graças a Deus eu fiz este vídeo e agora estamos aqui registrando o trabalho de propagação para dispersão daquela espécie arbórea que identifiquei, graças a Deus, na via pública aqui em Macapá, Amapá, dia 20 de fevereiro de 2023. Graças a Deus eu plantei as sementes da dita espécie arbórea nestes recipientes. Foram 20 sementes. E dia 22 de fevereiro de 2023, eu plantei 30 sementes aqui nesses recipientes. Graças a Deus. E esse espaço aqui é um espaço da minha sogra, que os filhos, genros, netos, construímos junto, porque ela é uma senhora, minha sogra, graças a Deus, que é uma mulher de roça, que gosta de roça, já foi proprietária de uma fazendinha lá em Altamira, e aqui ela... E vamos, se Deus quiser, adquirir algumas matrizes de galinha caipira somente para a postura. E aqui é o passatempo, né? Graças a Deus, a vida cotidiana da minha sogra, a dona Ana. Ela tem a hortinha, todo dia ela vem aqui, ela vem para cá igual uma camponesa, graças a Deus, com um chapelão na cabeça. E com a ajuda de todos os membros da família, filhos, netos, nora, genro, bisneto. Aqui nós temos uma espécie vegetal que é o jambu. Essa espécie aqui que está na objetiva da filmadora e é utilizado na arte culinária do Pará e da região norte. As folhas são colocadas no tacacá. E o ambiente aqui é um microclima ideal. Aqui, porque tem umidade, o solo, uma boa quantidade de matéria orgânica. E essa caixa aqui é para a colocação de matéria orgânica, folhas secas que são varridas aqui na área de jardim. E é necessário trabalhar com uma boa diversidade de espécies para ter um equilíbrio na cadeia alimentícia, no solo e sobre o solo. E se Deus quiser, a gente vai enriquecendo essa área com outras espécies, que são plantas, algumas delas de consumo não convencional, que faltam serem introduzidas aqui. O mangalô, aquele inhame que chama inhame moela, que substitui a batata do reino. Enfim, nós estamos orando, pedindo ao nosso Deus para que Ele possa abençoar essas sementes, né, que vimos aqui, que estão plantadas nos recipientes, nos saquinhos de polietileno com substrato. E o meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui passando uns dias, chegamos aqui em novembro de 2022. Permaneceremos aqui até maio deste ano. Daí nós vamos, se Deus quiser, para a Valência. A palavra de Deus diz
Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16, 31b. Graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 2 de março de 2023. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos fazendo uma reflexão quanto os projetos de arborização que muitas vezes nós nos deparamos aonde nas vias públicas já se encontram algumas mudas de espécies arbóreas implantadas. Infelizmente, a qualidade de tais plântulas deixa muito a desejar, pois são mudas estioladas que no processo de formação não houve o afastamento adequado de tais mudas ou na casa de vegetação ou no viveiro rústico, onde se produziu tais mudas. Em função deste problema, tais mudas ficam com o diâmetro e a circunferência abaixo daquilo que se orienta dentro da própria ciência agrária. Ou seja, as mudas são finas, a linguagem popular, são muito compridas, portanto estioladas, e houve um gasto de dinheiro público que representa os impostos dos nossos contribuintes no nosso país. É necessário se formar uma equipe abalizada e compromissada em procurar oferecer à sociedade brasileira a prestação de serviços, a repartição de benefícios à nossa sociedade brasileira com responsabilidade, pois mudas de espécies arbóreas de má qualidade vão trazer problemas futuros para a performance da qualidade desse sombreamento que se pensa oferecer à sociedade brasileira. E tais mudas de baixa qualidade vão trazer problemas ecofisiológicos no desenvolvimento e na consolidação de árvores capazes de oferecerem serviços ecológicos à altura da carência da nossa sociedade brasileira. Então, nós devemos estar atentos e a participação coletiva da sociedade em se mitigar as causas e as consequências do aquecimento global, das mudanças climáticas. Esse trabalho deve ser multidisciplinar, interdisciplinar e deve ser, abre aspas, construção participativa do conhecimento, fecha aspas. O saber popular, a etnoecologia, o etnoconhecimento, as comunidades tradicionais, estes componentes da nossa sociedade devem participar do pertencimento dessa proposta de alfabetização ecológica no nosso país, para que possamos fugir da repetição de tantas enchentes, deslizamento de encosta, chuva de granizo, torós, excesso de raio, tempestade de poeira, avanço do mar no litoral. Nós necessitamos arborizar a contento as áreas litorâneas que foram suprimidas a vegetação original, e projetos
sem sustentabilidade, onde se tem muito asfalto, muita calçada, muita estrutura metálica. Isso contraria os fundamentos ecológicos que são necessários serem respeitados para que o componente arbóreo diversificado venha realmente tomar lugar nessas regiões, para que no litoral brasileiro se evite o princípio de vendavais e das ressacas dessa área litorânea. Eu agradeço a Deus por tudo e obrigado pela atenção. Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana, na frente da casa da nossa filha Rebeca, do nosso genro Chico. Estou aqui, graças a Deus, fazendo desse. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar estirociflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo o plantio uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca, e fazendo a conclusão do plantio. Nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar estirociflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. O serelepe é um animal roedor silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Tá olhando pra gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o Filipe. Olha o nosso amiguinho serelepe, olha. Ele tá fazendo a obra de Deus, tá enterrando a semente. Tá enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, ó, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América,
Dia 14 de julho de 2022, estamos fazendo o plantio da Picea glauca cônica, que é uma espécie arbustiva de jardim. Já tiramos ela do recipiente e agora vamos fazer o plantio, graças a Deus, utilizando essa mistura de terra com adubação orgânica. Vamos nivelando a muda e preenchendo as laterais com o substrato, a terra misturada com o adubo orgânico e comprimindo, fazendo a compressão lateral. E aqui, após o plantio, nós fazemos a cobertura morta com esse material que é coletado debaixo das árvores. E aqui está feito o plantio. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão. Há 2h30 daqui nós fizemos a viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios
tem esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. O perímetro urbano em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022, as residências, aqui é a zona urbana, e lá por trás daquelas casas tem a barreira vegetal, que é formada por componente arbóreo diversificado. E esse perfil é o perfil mantido pelos norte-americanos. Sempre as casas são intercaladas na frente e no fundo com árvores. E o sereno, o orvalho, até 11 horas da manhã essa umidade é liberada gradualmente para a atmosfera, o que permite uma sensação térmica agradável, amena. E vocês observam que sempre o componente arbóreo eles respeitam. Essa casa aqui, ó, e a outra residência, elas estão cercadas com o componente arbóreo diversificado. E aí, isso aqui é uma rua, essa rua ela prossegue aí, né, para a frente, e sempre da frente das residências tem árvore. Ali vocês estão vendo aquela faixa de árvore lá à direita, lá na frente, aquele corredor. Esse é o modelo de preservação ambiental que no estado da Geórgia os norte-americanos adotam. E olha aqui, um exemplo de consciência e educação ambiental. E essa consciência, ela existe em diversas faixas de poder aquisitivo. Aqui existem bairros que são mais, assim, como se diz aí no Brasil, popular, mas a consciência é essa, de sempre manter calçada intercalada, como vocês estão vendo aqui, com gramado, e para diminuir o percentual de solo impermeabilizado e permitir a infiltração da água no solo, que vai garantir o reabastecimento do lençol freático e vai impedir as enchentes. E essa proposta aqui, eles não utilizam somente o meio-fio, utilizam essas calhas que coletam a água da chuva e fazem o possível para manter limpo as vias públicas, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. 29 de agosto de 2022. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto,
emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Macapá, Amapá, 21 de março de 2023. Aqui na zona urbana, calçadas, algumas árvores esparsas. Infelizmente, nós temos aqui um exemplo que deveria acontecer de forma sequenciada nas avenidas, nas ruas de Macapá. Esse telhado ecológico ou telhado biológico formado pela junção das duas copas dessas mangueiras. E não é impossível a gente ter uma perspectiva de arborização na zona urbana de Macapá com este critério, esta estrutura. É melhor do que amargar vendavais que são oriundos de calçadas e muito asfalto sem a presença de árvores. Aqui nós temos esta árvore, uma mangueira, que já é uma mangueira madura. Repete-se um manejo inadequado, calçada que deveria estar intercalada com grama ao longo das avenidas, das ruas, e a blindagem que se faz na base da mangueira, infelizmente. E a árvore solitária, as pessoas com sombrinha por causa do excesso de calor. O vento aqui, ele está um vento morno, porque a superfície das calçadas e a superfície do asfalto, elas liberam calor e arrastam vento quente e seco. A necessidade de se completar a arborização das calçadas, não só de Macapá, como das demais cidades do Brasil. Nós temos essa, olha que rua larga, graças a Deus, são muito largas as avenidas, as ruas de Macapá. E por que não formar todas as avenidas com aquela proposta, só que com a variabilidade de espécies arbóreas? Essa calçada está gerando calor, e a força do vento que se desloca sobre as águas do rio Amazonas
Somente quem tem condições de quebrar esse vento são essas estruturas formadas por várias árvores localizadas na zona urbana de Macapá. Em julho do ano passado aconteceu um vendaval aqui em Macapá, em 2019, em região tipo essa aqui. Ou seja, aqui é um microclima. O ideal era que fosse um macroclima na zona urbana, mas aqui é um microclima, entendamos, um microclima local. O vento em condições de solo com essa cobertura, ele vai no máximo 6 km por hora. Mas imagine, em área que predomina pastagens ou mesmo plantio de milho, o vento pode chegar até 80 km por hora. Agora imagine uma superfície de solo urbano altamente impermeabilizado, como aqui, ó, nessa rua. O vento, ele tem uma temperatura maior, e aqui é o que se chama de formador de vendaval. Solo impermeabilizado, principalmente na linha do Equador, a tendência é ser superfícies geradoras de vendavais. E a temperatura aqui é uma temperatura que é duplicada ou triplicada ou quadruplicada. É necessário aparelhos científicos para poder determinar a temperatura da incidência da luz do sol sobre o asfalto e a calçada, e depois a temperatura desta mesma luz, que é refletida por meio de calor. E não existe outra alternativa para tentar se reverter os problemas das enchentes na zona urbana. Não é só macro drenagem, é cobertura vegetal arbórea e diversificada. Aqui nós temos um telhado biológico que aparentemente pode passar despercebida, né, essa estrutura, mas não foi um acaso o nosso Deus ter criado as árvores. São várias as alternativas de prestação de serviços ecológicos que as árvores trazem para o ser humano. E agora repete-se, é a mesma proposta errada de manejo de solo na periferia das árvores, solo blindado. E aqui nós vemos a calçada, ela vai seccionando o suber, e essa proteção aqui, ó, chama-se suber, que é uma proteção que Deus deu para as árvores para impedir a ação de agentes patogênicos. Mas nós estamos vendo aqui o que está acontecendo com esta árvore. Ela está ainda em fase de crescimento, desenvolvimento. A calçada, ela entrou na base da árvore, tanto é que subiu aqui, ó, porque isso aqui é geotropismo positivo. É a força da gravidade, a terra puxando o desenvolvimento do sistema radicular da árvore, que isso aqui é necessário, foi Deus que criou. E vai seccionando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, olha aí, ó, aqui. Entendamos aqui, ó, esse pedaço de calçada, a árvore quebrou, mas seccionou essa base. Aqui fica a porta aberta para a entrada de fungos patogênicos que vão adoecer a árvore, vai enfraquecer e ela vai
tombar, que não tem condições, é muito peso e o sistema radicular está comprometido. Essa árvore, essa mangueira, a gente, graças a Deus, nós temos certeza que ela tem uma deficiência hídrica. Por quê? Porque esse solo está totalmente impermeabilizado. Como que a água da chuva vai se infiltrar? E a árvore precisa de estar pedindo socorro, quebrar essa calçada e com a orientação de uma equipe técnica fazer um enxerto de solo, aí uns 40 centímetros de solo fértil, sem danificar o sistema radicular superficial da mangueira, encher de terra vegetal e plantar uma gramínea e aliviar a mangueira, porque eu quero ver qual é o ser humano que vai suportar ficar com a argola no pescoço, amarrado no pescoço. Agora tu vai viver assim, ó, com a argola no pescoço. Aí bota aí um cadeado ou não bota. Quer dizer, isso é uma hipótese, ninguém vai fazer isso. Mas a árvore, ela tem vida. Então essa base tem que estar livre. Livre. Quantos anos foram necessários para que, quer dizer, graças a Deus, esta árvore chegasse a esta estrutura? E quantos serviços ecológicos estas duas árvores estão prestando aqui? Que a gente não tem condições de fazer um vídeo desse e enumerar ou relacionar todos os serviços ecológicos. São vários, graças a Deus. E olha aqui, ó, não é diferente. Agora veja uma calçada tão larga, muito larga, e nós vemos que aqui é a calçada e a necessidade do ser humano pedir a Deus. A gente precisa pedir a Deus bom senso, coração amolecido para entender que isso aqui não é correto. Mas Deus manda os profissionais, as cidades têm universidade, tem cursos que trabalham nessa área, e é necessário que o poder público chegue até as camadas da sociedade, a população, e venha divulgar e fazer vídeos alertando, usando os conselhos comunitários para um trabalho multidisciplinar reverter essa situação. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Fica aqui o salmo de número 127. Macapá, 16 de fevereiro de 2023. Serviços ecológicos produzidos pelas árvores. Na zona urbana nós temos aqui esta mangueira, aonde as pessoas elas aproveitam esse serviço ecológico, que é a produção de frutas. No caso, essas frutas de manga, elas foram colhidas nas mangueiras aqui de Macapá. Então nós vivemos aqui, ó, estamos vendo o transporte, essa carretinha é um sistema de triciclo local para o trabalhador sentar, o selinho, o pedal, e empurra a carroça, que são duas rodas, né? Graças a Deus. E ela é adaptada com duas rodas para o transporte da manga. Aí, como Macapá é uma cidade que a topografia é plana, lembra muito Feira de Santana na Bahia, não é isso? Ó. Há essa facilidade do indivíduo pedalar, tá perdendo gordura, fazendo exercício, criando força no corpo e vendendo a sua manga, trabalhando, que a Bíblia diz: no suor do teu rosto viverá. E a Bíblia diz: quem não trabalha é bom que não coma. Então as pessoas aqui, ó, estão trabalhando
Elas não estão vivendo às custas de ninguém, é do próprio suor, graças a Deus. Nós temos aqui o nosso amigo, olha. Aqui, ó, ele tá aparando as frutas de manga que o parceiro dele de trabalho, de lida, está lá em cima. É porque não dá pra gente ver direito, mas ele está lá com a camisa vermelha, ó. Ele subiu aqui, está colhendo a manga. A necessidade de uma associação, de uma instituição orientar esse pessoal nesse trabalho, desenvolver alguma maneira de proteção, de EPI, orientar, mas é melhor eles estarem aqui trabalhando do que fazendo coisa errada, né? Que Deus não vai deixar. Aqui são pais de famílias que estão trabalhando, a gente percebe aqui, ó, frutos de boa qualidade, e nós estamos observando que tem muita mangueira sendo derrubada aqui em Macapá porque não plantaram e não tem cuidado com as mangueiras. Vocês viram em vídeo ou vídeos anteriores. Olha só, esse é um dos serviços prestados pela mangueira que é utilizada na arborização da zona urbana de Macapá. E o ideal era que cada pessoa que comprasse, digamos, 50 ou 100 mangas, ou uma ou duas, transformasse as mangas em muda e entregasse para uma instituição de agroecologia, uma universidade, um trabalho assim de parceria, para distribuir essas mudas de mangueira e de forma alternada arborizar as cidades, as ruas de Macapá, porque isso aqui futuramente vai alimentar muita gente. Além de gerar emprego, a sustentabilidade na zona urbana gera emprego e alimenta as pessoas. É uma fruta dessa, a manga, saudável. E a gente sabe muito bem que aqui em Macapá existem várias famílias que trabalham nesse sistema. Graças a Deus devemos motivar a geração nova a arborizar a cidade, as pessoas, porque aqui é um exemplo vivo de que a árvore, ela realmente traz muitos serviços ecológicos e econômicos para toda a sociedade. Conter excesso de calor, umidificar o ar, trazer a proteção contra vendavais, e cada árvore dessa funciona como um quebra-vento. Graças a Deus, aqui em Macapá existem muitas mangueiras, mas há necessidade de se fazer um trabalho de preservação. É um SOS mangueira na cidade de Macapá. Quebrar essas calçadas, remover com critério e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro, porque o amendoim forrageiro é uma leguminosa e vai fazer a ciclagem do nitrogênio no solo. É necessário quebrar, refazer essas calçadas, quebrar elas, arrancar com cuidado e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro. Então vocês estão vendo aqui, ó, a quantidade de fruta lá. O cidadão está lá em cima fazendo a colheita e o colega aparando os frutos que são jogados aqui, ó. Graças a Deus. Estamos aqui em Macapá, Amapá. Quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E no preparo
de mudas de espécies arbóreas, utilizada no plano de arborização de qualquer cidade, devemos utilizar terriço que tenha a disponibilidade de macro e micronutrientes. Se for preparar mudas em grande escala, a preocupação deve ser patente. Primeiro, fazer a seleção do solo terriço, da camada superficial, que tenha boas características naturais, e observar as qualidades do terriço, de onde vai tirar esse futuro substrato, dando preferência a solo que não tenha laterita, nem cascalho, nem pissarra, porque esses impedimentos físicos no saquinho, no recipiente onde a semente vai germinar e a plântula vai desenvolver, essas barreiras físicas podem danificar a formação, a morfologia do sistema radicular das plântulas, que futuramente serão árvores. Em grande escala, a necessidade de se ter um equipamento onde o processo de preparo do terriço e enchimento dos recipientes venha a ser rápido. Uma betoneira pode ser utilizada para misturar o terriço com as fontes de nitrogênio, fósforo, potássio, que são macronutrientes, e as fontes de micronutrientes. A análise do terriço, no caso, é necessária para se identificar quais são os percentuais de cada macro e micronutriente disponível nesse terriço. E após a análise desse terriço, é necessário fazer as devidas correções, incorporando, conforme a análise do terriço, as partes de cada macro e micronutriente que o terriço requer. Aqui nós temos fonte natural, de preferência utilizar fonte natural. Aqui no caso é a torta de mamona, fonte de nitrogênio. Cada fabricante tem um percentual de nitrogênio na composição da torta de mamona, e aí o fabricante vai mostrar a proporção, a quantidade que se faz na mistura da torta de mamona. No caso, o esterco de frango, que é uma fonte orgânica de nitrogênio, é necessário observar a concentração de nitrogênio, porque cada fabricante tem um critério, e fazer a mistura com o terriço. A fonte de fósforo deve ser natural, e existem várias fontes naturais de fósforo disponíveis no mercado. É necessário se observar que as fontes naturais de nitrogênio, fósforo e potássio significa dizer que a liberação vai ser mais lenta e vai se evitar a reação ácida no terriço dessas fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, porque o adubo sintético, superfosfato simples, promove a reação ácida no terriço. Isso não é bom, porque vai trazer desequilíbrio nutricional no terriço. E neste caso nós utilizamos a fonte natural, que é essa que vemos aqui nos sacos, esses 4 sacos. Terra natural, pó de serra curtida, uma mistura, calcário
tem uma concentração, cada fabricante tem uma concentração, e a equipe técnica vai orientar quais são as concentrações adequadas conforme a análise do terriço. E a mistura, nessa mistura existe também material oriundo de açaí, no caso o que eles chamam aqui o coco, né, do açaí, depois que tira a polpa. Esse material ele é triturado, decomposto, triturado, e cada produtor dessa mistura orgânica tem a sua concentração. Nós temos que ter cuidado porque, no caso, a espécie que foi encontrada aqui em Macapá, a espécie arbórea, eu não conheço a ficha técnica, e Deus me recomendou usar este recipiente, que se chama-se saquinho de polietileno, com as seguintes dimensões: 18 por 35 por 0,5. Ele cheio, ele tem a capacidade de comportar 2,5 kg da mistura, né, do terriço. E aqui nós temos que ter o cuidado de, quando encher, deixar o recipiente com essa consistência, evitando deixar espaço vazio que vai acumular ar. À medida que a gente vai enchendo o saquinho com o terriço, nós devemos fazer esse movimento, né, de bater na superfície do solo, para que haja a acomodação da mistura do terriço. E a dimensão foi escolhida desse saquinho de polietileno porque eu desconheço o comportamento da germinação dessa espécie arbórea que eu encontrei aqui nas ruas, em Macapá, Amapá, e o sistema radicular. Eu desconheço o comportamento, e por isso que Deus me orientou a escolher um recipiente com uma profundidade maior, no caso o saquinho de polietileno, devido a eu não saber, na realidade eu não sei qual é a maneira como o sistema radicular dessa espécie arbórea se desenvolve, se é rápido, se é lento. E aqui é uma garantia de evitar o comprometimento do desenvolvimento do sistema radicular desta espécie. Aqui nós temos umas sementes, uns frutos de mangueira que eu coletei na rua. E apesar dessas frutas de mangueira, algumas delas, essas frutas são pequenas, mas as árvores são robustas, são frondosas e têm uma boa capacidade de produzir sombra na zona urbana. São plantas resistentes. Isso aqui é outra mangueira e que tem boa característica de desenvolvimento, arquitetura da copa, o raio, a circunferência do tronco. E neste caso é necessário fazer um planejamento de coleta de sementes ou frutos da mangueira das outras espécies, saber a época da queda dos frutos que são sementes. E aqui, se Deus quiser, eu vou fazer o plantio dessas sementes de mangueiras, já tendo uma comprovação de que realmente as plantas mães são plantas que têm boas características para produzir sombra na zona urbana. Eu agradeço a Deus por tudo
E é necessário se fazer uma campanha em Macapá, Amapá, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, alertando, sensibilizando, fazendo cartilhas para que as pessoas possam, quando comprar a fruta da mangueira, consome a polpa e depois prepara mudas utilizando essas sementes, porque vai se evitar a poluição das ruas com excesso de semente de mangueira e vai evitar também o entupimento das redes de drenagem de águas pluviais. E é necessário envolver as crianças, os adolescentes, os jovens, numa campanha de produção voluntária de espécies, de mudas de espécies arbóreas, e cada um prepara na sua casa ou faz um viveiro comunitário. É uma boa opção trabalhar com viveiro comunitário, porque vai se fazendo o exercício de participação, solidariedade, união e a visão, a consciência de cidadania ambiental, a popularização da ecologia, dos princípios ecológicos e do artigo 225 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988. É necessário divulgar.